Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com um quadro. Que história é essa? E agora, uma coisa que está repercutindo muito no cenário brasileiro, tendo em vista que alguém usou a expressão de que a família tradicional não é exatamente aquilo que as pessoas pensam ou pregam, conforme diz a Escritura, porque pessoas fazem uso da Bíblia Sagrada para legitimar famílias alternativas. Então, nesse quadro, que história é essa de família alternativa? Então, vamos lá. Pessoas utilizam a Bíblia Sagrada para falar que o homem pode ter mais de uma esposa e, certamente, mais de uma esposa pode ter também mais de uma família. Isso quer dizer que as pessoas com um olhar desatento, que não tem compromisso com a Escritura, que não sabe fazer a exegese do texto bíblico, comparando também com uma questão cultural da Bíblia Sagrada para a época em que foi escrito, então comete erros crassos dentro das Escrituras. E aí vai algumas questões que a gente precisa prestar bastante atenção. Exemplo, foi citado a pessoa de Abraão. Abraão teve famílias alternativas, sim. Nunca foi a aprovação de Deus, a tolerância do Senhor com relação a Abraão, porque ele é casado com Sara. Sara, então, por não ter filho, coloca na cama dele Agar. Agar gera filho, depois gera problema nas mães, e o problema também entre os filhos. Então, a própria Sara que botou Agar na cama de Abraão é a mesma que manda o marido expulsar. E não é só isso, no final aparece ainda uma quetura. Então, alguém faz um olhar desatento e diz, olha aí, tá vendo? Ele construiu outras famílias. Nunca foi o padrão bíblico, nunca foi a norma divina. E não somente para aí, meu querido, lá na frente, o Jacó, que é o nosso também patriarca, biblicamente falando, Jacó teve 4 esposas. E das 4 mulheres que ele teve, gerou problema até nas 2 irmãs. A própria irmã alugava o marido para dormir com ele. Veja o inferno para todos que têm mais do que uma mulher, que não é aprovação bíblica, que dirá famílias alternativas. Não para aí, meu irmão. Davi teve 8 mulheres, fora as concubinas. E você sabe pela história o quanto gerou os problemas dentro de casa por ter tantas mulheres e tantos filhos, e especialmente que estavam predestinados a estar no reino, ou seja, assumir a cadeira de rei. Isso tudo gerou um problema muito sério na vida de Davi, provando mais uma vez que Deus nunca aprovou um homem com mais de uma mulher, porque no coração do homem só cabe uma mulher, e no coração da mulher só cabe um homem. E, biblicamente falando, em Gênesis, é um Adão para uma Eva, e uma Eva para um Adão. Vamos mais à frente? Salomão, 1000 mulheres. É bem verdade que essas 1000 mulheres não foram todas elas que se deitaram com ele na cama, porque ali é um casamento político, onde ele evitava invasões dos seus inimigos ao redor. Então ele saiu casando com as princesas para evitar um banho de sangue. Contudo, essas mulheres o levaram a adorar deuses estranhos. E aí o que é que acontece? Não legitima de maneira nenhuma nem Abraão, nem Jacó, nem Davi, nem Salomão, que um homem pode ter mais do que uma mulher, porque todos os homens da Bíblia que tiveram mais de uma mulher e constituíram famílias alternativas, todos eles sofreram e muito. Isso mostra que não é o padrão bíblico. E para fechar, meu amado, temos a pessoa de Cristo no Novo Testamento trazendo a norma bíblica, a norma de Gênesis, a norma da criação de Deus sobre a condição do homem e da mulher como casados. Lá em Gênesis, Jesus cita capítulo de número, vou lá para o livro de Mateus. Mateus capítulo 19, versículo de número 6. Afirma Jesus Cristo, conforme está escrito, deixará o homem pai e mãe e apegar-se à sua mulher. Isso reporta para o livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 24. Portanto, deixará o homem pai e mãe e apegar-se à sua mulher. O apóstolo São Paulo, que também bebe da fonte de Cristo, e Cristo, por sua vez, lá em Gênesis, também reafirma claramente, capítulo de número 5, versículo de número 31 de Efésios. Pois está escrito, deixará o homem pai e mãe e apegar-se à sua mulher. Presta atenção, os 3 maiores expoentes da Bíblia, nós temos a pessoa de Moisés, ao escrever o Gênesis, temos Jesus Cristo
lá em Mateus, e temos Paulo lá em Efésios. Esses três maus expoentes da Bíblia falam claramente que o homem é para uma mulher e a mulher para um homem. Portanto, a Bíblia não autoriza poligamia, nem poliandria, a mulher com vários homens. Isso é claro nas Escrituras. Portanto, não existe autorização para famílias alternativas. O que está se vendo por aí, um homem com 3, 5, 4 mulheres, com tantas famílias, com 30 filhos, isso na verdade é anarquia, mas não é uma aprovação de Deus, não é nada bíblico. O que é que você achou desse vídeo? Mande para aquelas pessoas que precisam saber dessa verdade. Que Deus abençoe, comenta e compartilha.